Continuando com o nosso tema, vamos então agora continuar com esta fé de Abraão. Esse Deus que não quer ser um juiz, Deus quer ser amor, manda as leis através de Moisés. Contudo, como nós vimos também já em outras oportunidades, o povo rejeita a aliança, não tem essa fé firme. Já que Deus disse, eu vou fazer, disse Abraão. E fez, e Abraão frequentemente faz a sua purificação. E Deus escolhe nomes até para tratar os irmãos de Abraão, os mais velhos, etc. Então Deus trabalha a pessoa conforme Ele quer. Ele quer que todos os homens sigam o seu caminho, e uma das grandes coisas que nós vemos em Abraão é essa fé firme. Apesar de toda a incerteza, vejamos bem, o Abraão, pela sua fé, ele conseguiu de fato realizar essa promessa que Deus lhe prometeu, de conquistar a terra prometida. Depois de 700 anos, Abraão nem existia mais, a descendência conseguiu a terra prometida. E, prezado irmão, nós que somos também esse novo, esses anauim, esse pequeno resto, mas não é que Deus quer isso, Deus quer a vida eterna, Deus quer vida em abundância, Deus quer alegria para você, prezado irmão, para você, prezada irmã. Mas como? Através do seu Filho Jesus Cristo, como ele diz na Bíblia aqui, muitas vezes e de modos diversos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Abraão, Moisés, os profetas. E os últimos dias, agora Ele falou pelo seu próprio Filho Jesus Cristo, feito homem. A palavra encarnada que veio aqui a este mundo, né? Isso tem aqui uma coisa importante de São João da Cruz. O Filho de Deus feito homem é a palavra única, perfeita, insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo e não havia outra palavra senão esta de João da Cruz. Depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comentando a carta aos Hebreus. O prezado telespectador, ouvinte, deve já ter percebido que a carta aos Hebreus, na verdade, ela até hoje não foi descoberta de quem que é a carta aos Hebreus, quem que escreveu essa carta. Mas o que nós sabemos da carta aos Hebreus, que foi um autor muito religioso, muito devoto, que escreveu a carta aos Hebreus, não foi São Paulo. A gente vê que é uma característica totalmente diferente das cartas de São Paulo. E aí ele quer mostrar muitas coisas interessantes para nós nesta carta. Ele diz assim: porque em dar-nos, como nos deu o seu Filho, que é a palavra única, outra não há, tudo nos falou uma vez a vossa palavra, e nada mais a falar. Depois o que falava por partes, por profetas, agora revelou-se inteiramente tudo em seu Filho Jesus, tá? Então aqui nós vemos que na carta aos Hebreus ele mostra claramente o que Jesus de fato veio fazer, o que Deus Pai quer, a nossa fé. Isso é o mais importante, porque a gente sempre fala, pode ser até
acontecer tudo, mas não adianta batizar, crismar, casar, ser padre, se nós não temos essa fé, nós não acreditamos que somos como o antigo povo de Deus, peregrinos rumo à terra prometida. Nós hoje somos esse novo povo de Deus, conquistados no sangue de Jesus, mas principalmente na sua ressurreição. Então Ele recriou tudo em seus corpos e sangue, que Ele nos dá em alimento na Eucaristia, esse corpo flagelado, coroado de espinhos, pregado na cruz, mas que ressuscitou e nos garantiu a certeza da nossa ressurreição. Como Ele ressuscitou por primeiro, assim também nós um dia vamos ressuscitar e viver com Ele. Mas é preciso de fato assumir isso, na vivência da caridade, no amor ao próximo, não querer ser mais que os outros, como tem gente hoje que a gente vê, o orgulho, a vaidade, o comodismo. Eu não vou querer ajudar a minha igreja, eu vou querer ter sossego, não quero que ninguém me incomode. Então, isso não é a vontade de Deus. Ele fez tudo isso através do seu Filho, mas nos mostrou que nós temos que fazer a nossa parte. O que nós não fazemos a nossa parte, esse Deus que se mostra amor, serviço, doação a cada instante, Ele quer de fato que nós sejamos esse novo povo de Deus, sejamos, como diz o próprio sacramento do batismo, sejamos escolhidos, consagrados, enviados. São 3 coisas que Ele manda a cada um de nós fazer. Então, se nós não vivemos o chamado, esse chamado que Deus nos faz, pela vocação, pela vida que nós assumimos para valer, ninguém vai fazer isto para nós. E hoje o que mais precisa, a célula viva da nossa sociedade, dá para dizer, está doente. Vamos colocar um pontinho no i, a nossa família. Por que existe tanta droga, tanta violência, tanto ódio, tanta raiva no mundo? Muito bem, exatamente das nossas famílias. Qual é o motivo disso? Eu não tenho essa fórmula pronta para dizer, mas nós sabemos, se uma família está desajustada, será que esses filhos mais tarde vão viver essa felicidade, esse Deus que está em cada pessoa humana, né? Não é possível. Então é preciso a gente ter muita fé, é o que disse para as lideranças, tanto na outra comunidade, esses dias, domingo passado, que é preciso de muita fé, de muita oração, é preciso muito a gente ter em mãos esse querido e amado livro aqui. Esse livro aqui é importante, e exatamente abro agora o livro aqui, num homem que nos dá muito exemplo de fé. Ele tinha riquezas, Deus deixou o santo homem Jó, ele deixou que o diabo tirasse todas as riquezas, que pegasse a lepra, e estava bem doente, e os outros caçoavam dele, e ele mostrou: eu acredito nesse Deus que me deu a vida, que me deu as coisas, mas eu acredito também que Ele é bondoso e Ele vai me curar. Ele tinha perdido tudo, o santo homem Jó, e isso nos mostra aqui, inclusive no texto de hoje, que nós estamos refletindo, mas por causa da sua fé que ele teve em Deus, ele recuperou em dobro, recuperou a saúde, os bens que ele tinha perdido, recuperou tudo. Ele sofreu tanto exatamente para nos mostrar que o sofrimento santifica. Amou a sua esposa, a igreja que somos todos nós,
até derramar a sua última gota de sangue por amor a nós na cruz, ressuscitar e querendo que nós um dia participemos da sua vida eterna, o céu, e sejamos totalmente felizes. E nesta última semana, nós, no mês da Bíblia que nós estamos celebrando, queremos de fato dar uma dedicação especial à Bíblia. Nós celebramos o aniversário da nossa diocese, dia 14, dia 15, nesse dia 14, dia da Santa Cruz, né? A veneração à cruz de Jesus, pela qual veio a salvação. Nós celebramos no dia 15 Nossa Senhora das Dores, que ofereceu esse seu filho, o acompanhou desde o primeiro instante da sua vida até a morte e a ressurreição na cruz, e estava presente também no início da história da igreja, quando ele lá, Deus enviou o Espírito Santo sobre a igreja, e Nossa Senhora estava junto lá, recebendo o Espírito Santo e dando forças para os discípulos de Jesus. Vão em frente agora, não tenham medo. E ela foi uma mãe de coragem, de fato, ver padecer seu filho de tal maneira. Então, gente, todo sofrimento que existe no mundo não é vontade de Deus, creia-me que sim, mas às vezes no doente lá no fundo da cama, ali está muito mais presente Jesus, talvez do que aquele que está muito fazendo festa por ali, porque ele está ajudando a salvar o mundo dos seus pecados, que não está totalmente salvo. Então Deus salva o mundo através do seu Filho Jesus, na dor, no sofrimento, nas nossas decepções, mágoas e tudo que não vai bem. E mesmo o nosso trabalho, seja o trabalho que nós fazemos, seja a dona de casa fazendo o seu serviço humilde lá da cozinha, lá lavando a roupinha da família, quem sabe, ou mandando lavar, mas disto podemos fazer inclusive uma oração. A oração não é só mexer com a boca. A oração, se nós oferecemos as coisas que fazemos nesta vida a Deus, o nosso trabalho, as nossas coisas que às vezes não vão bem, nós temos a certeza de que Deus vai ouvir essa oração e vai sempre mais nos santificar. Este é o grande objetivo que Deus tem ao se revelar para nós. Prezados telespectadores, nós temos várias oportunidades de assistir este programa. São várias vezes que a nossa TV Cidade faz o reprise durante a noite, e são vários horários que a gente, numa próxima oportunidade, vai assim também falar sobre isto. E também, se o prezado telespectador não conseguiu ver o programa, acesse a internet, né, que vai poder perceber e assistir o programa via internet. Então, prezados irmãos, que tenhamos todos um bom final de semana, que esse Deus amoroso, bondoso, carinhoso esteja presente em nossos lares, em nossas famílias. E não esqueçam, gente, vamos rezar em nossas famílias, que aí está muita solução para os nossos problemas. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.